e consumir um conteúdo sem lacração. Por que você resolveu ser, tipo, antifeminista? Então, eu não me defino como antifeminista, porque eu acho que tem um peso nessa definição que eu não quero carregar. Tá. Eu apenas entendo que o feminismo é ruim, né? Eu fui estudar sobre o feminismo, eu fui ler sobre o feminismo e eu percebi que aquilo ali não tinha absolutamente nada a ver com os valores que eu tinha, com aquilo que eu acreditava, modelo de sociedade, né? Modelo de casamento, modelo de família, enfim. E eu comecei a perceber que essa aderência ao movimento feminista que existe hoje, né, muito mais do que antes, mas talvez menos do que amanhã, mais do que amanhã, no caso, a tendência acho que é diminuir um pouco, era muito prejudicial às pessoas, era muito prejudicial às mulheres. E o que me incomodava de verdade era ver que a grande maioria esmagadora dessas mulheres não sabia o que era o feminismo. Então, assim, se você entrar no Google agora e digitar feminismo, todas as definições que você encontrar, por mais que tenha ali uma diferença ou outra, elas vão dar no mesmo lugar, elas vão chegar no mesmo caminho que é. O movimento feminista é um movimento político que luta pelos direitos das mulheres, né? Que luta pelos direitos iguais, enfim, pela liberdade das mulheres e toda essa narrativa muito bonita. Quem é o idiota que vai ser contra os direitos das mulheres? Quem é o idiota que vai ser contra a liberdade das mulheres? Só se for um imbecil mesmo, né? Então, assim, é muito bonito. E aí as pessoas se prendem a essa definição, que é uma definição muito superficial do que é o feminismo, e aí, beleza, eu sou feminista. Só que quando você mergulha um pouquinho só, não precisa nem fundo, tá? Não precisa ler as maiores teóricas, não precisa voltar séculos atrás, não. Basta você ler o mínimo ali, e talvez não precisa nem ler, mas basta você observar o comportamento que você começa a entender, talvez isso aqui não seja o que eu estava pensando. Né? Porque o que aconteceu? Foi feito ali uma lavagem cerebral, essa é a definição, para que as pessoas acreditassem que o feminismo fosse realmente algo perto dessa definição, um movimento que luta pelas mulheres, né? Que luta pela igualdade das mulheres. Já não foi isso, será? Na época que as mulheres não votavam, por exemplo? Essa é uma questão muito interessante. Mas deixa eu só terminar esse ponto, que eu te explico esse detalhe aí. Então, o que acontece? Houve essa lavagem cerebral para que as pessoas acreditassem nisso. Então, beleza, feminismo é um movimento que luta pelas mulheres, ok, maravilha, então vou ser feminista. Só que aí você vai olhar um pouco mais a fundo a questão e você vê que não é bem assim. Né? O feminismo ele tem pautas muito bem estabelecidas, tem agenda muito bem definida, tem bandeiras muito bem definidas e que muitas pessoas não fazem a menor ideia de quais são. Né? Então, assim, as pessoas não sabem que o feminismo prega revolução sexual. A revolução sexual é maravilhoso? Depende de que ponto de vista você está vendo isso. O que é revolução sexual? É liberdade sexual. As mulheres poderem fazer o que elas quiserem, transar com quem elas quiserem, não ter mais essa responsabilidade, esse compromisso com o casamento, né? Essa coisa de você se relacionar com um homem só para a vida toda essa coisa bonitinha, tradicional que a gente conhece. Então, ele vai na contramão disso aí para dizer o seguinte, olha, a mulher ela pode transar com quem ela quiser, tá? Tá aqui a pílula anticoncepcional, tá resolvido, você pode fazer o que você quiser na sua vida. É muito bonito o discurso. Eu nem acho, mas é muito bonito o discurso para muitas pessoas. Mas aí você vai ver a consequência disso lá na frente e a consequência é uma merda. É um monte de mulher completamente depressiva, ferida emocionalmente, porque se relaciona com um monte de pessoas, né? Doença sexualmente transmissível que teve um boom, né? Acho que dos anos 60 para cá, o negócio explodiu de forma muito absurda, que é uma consequência dessa liberdade sexual, né? Porque é uma liberdade sem responsabilidade, que não deveria existir, porque a liberdade implica necessariamente você ser responsável, você é livre, ok, mas você tem que arcar com as consequências da sua liberdade. Então, são resultados, né, que, no meu entendimento, são muito nocivos para as mulheres. E elas não percebem isso logo de cara, porque a liberdade sexual... Você botou o nome liberdade no meio, parece maravilhoso, né? Quem não quer liberdade, pois né? É. E aí, lá na frente, você vê um monte de moça amargurada, ressentida, sofrendo, ferida, sem conseguir formar uma família, sem conseguir construir algo sólido com a pessoa, porque se rendeu a esse discurso, né? E aí... Isso é algo que a curto prazo pode não parecer tão perigoso, mas a médio e longo prazo é. Então, assim, tem várias coisas. A questão do aborto, enfim, várias outras. Destruição da família, que muita gente acha que é teoria da conspiração. Não é. Existe uma agenda do movimento feminista para a destruição da família.
Como né? assim? Aonde que tá? Quem que é esse movimento feminista? Quem é o líder? Quem são os pensadores? Sim, tem várias pessoas, né? Várias autoras que escreveram sobre isso. Mas, enfim. Mas existem instituições feministas, assim, tipo ONGs e... Ah, com certeza. Existem muitos movimentos, muitos grupos feministas espalhados pelo mundo. E eles são conectados entre si? Então, é complicado isso, porque quando você junta um monte de gente, sempre dá briga, né? Sempre dá ruim. Então, assim... o feminismo ele tem uma base teórica, filosófica, política, mas dentro desse meio existem muitas vertentes do movimento feminista. Então, assim, o movimento feminista ele é um só, mas tem muitas vertentes. Então, você vai ter o feminismo negro, o feminismo liberal, que é uma contradição em termos, assim, né? Você vai ter o feminismo socialista marxista, o feminismo comunista. Você tem vários grupos. São mais de 20 vertentes, se eu não me engano, do movimento feminista. Então, esses grupos, eles vão se organizando assim na sociedade, cada um para pegar suas pautas. Então, por exemplo, o feminismo negro. Qual é o objetivo do feminismo negro? É tratar das questões raciais relacionadas à mulher. O feminismo liberal é um feminismo que, para mim, é a maior utopia que existe, porque ou você é feminista ou você é liberal, não tem como. Né? A base do pensamento feminista, o objetivo do pensamento feminista é a destruição do patriarcado. Então, assim, incluso dentro desse patriarcado, o capitalismo. Então, como é que você... Entendeu que tem uma contradição ali? É tudo misturado, né? É tudo misturado. Sim. Então, existe esse ponto. Mas aí, respondendo o que você perguntou sobre a destruição da família. Existe, sim, uma teoria em torno disso, que vai dizer o seguinte: esse modelo de família que a gente conhece, homem, mulher, filhos, vovó, vovô, comercial de margarina, esse modelo ele é nocivo para as mulheres, que é o que o feminismo vai dizer, ele é nocivo para as mulheres, e a gente precisa destruir isso, porque esse modelo é uma forma de oprimir as mulheres. Né? As mulheres são oprimidas dentro desse modelo de família. Então, a gente precisa desconstruir esse negócio. E aí, no final das contas, todas as pautas do movimento feminista levam para o mesmo lugar, que é a revolução. O feminismo é um movimento revolucionário. Entendi. Então, assim, as pessoas falam, eu sou feminista, mas eu não sou de esquerda, não. Você é. Ou você não é feminista, né? Porque não tem como, assim, o feminismo, ele bebe da fonte, né, do socialismo marxista, e ele reproduz isso durante toda a sua existência na história. Então, os comunistas cooptaram o movimento feminista para implantar suas ideias e achar que é a luta pela mulher. E, é por aí. É a luta pelo proletariado. É bem isso, assim. Se você for parar para pensar, o que é o feminismo? É uma luta de classes. Só que agora a gente está falando mais da burguesia e o proletariado. A gente está falando do homem versus mulher. Né? Então, de certa forma, perpetuar essa luta de classes, só que adaptando ali para cada grupo. Então, o feminismo ele é esse grupo que vai dizer que a relação homem-mulher ela é opressora. Então, a gente precisa desconstruir isso aqui. Pode crer. Né? E você não acredita que seja opressora? Você não acredita que a gente viva num patriarcado, por exemplo? Não, assim... Existe um patriarcado, né? E que isso é muito legal. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala sobre isso, que para mim é uma das respostas mais sensacionais que alguém já deu a isso. Ele foi questionado, né, por uma jornalista sobre a questão do patriarcado. Como é que fica a situação das mulheres? Os homens dominam a sociedade. E aí ele disse o seguinte, olha, se você for parar para pensar, existe sim uma certa predominância dos homens na sociedade. Mas vamos falar a real aqui, a maioria dos presos são homens, de homens. A maioria dos homens, das pessoas que assumem trabalhos que são insalubres, enfim, que você coloca a vida em risco, é homem, né? Então, assim, moradores de rua, a maioria é homem. Então, assim, tem, mas assim, tem homem muito ferrado. Por que essa questão é levantada? Porque quando a gente fala sobre o homem domina a sociedade, as feministas só estão olhando para um lado, que é o cara CEO de uma empresa multinacional. Então esse cara aqui, ele é homem, a gente tem que, né, a gente deveria estar nesse lugar. Mas não olha para a maioria, que não é CEO, dos homens que estão na merda, sim, entendeu? Não. Assim como tem muitas mulheres que também estão na merda, porque assim, não é uma questão de gênero isso. A vida não é uma questão de gênero. A vida é uma questão de sobrevivência. E aí você sobrevive sendo mulher ou homem por outras razões. Não porque você é mulher ou homem. Sim, sim. Entendeu? Então, esse é o ponto. Eu não acho que exista essa opressão da forma como é colocado. Eu acho que, muito pelo contrário, hoje em dia, existe muito mais... Eu estou batendo no microfone? Não. Então, tá bom. Eu acho que hoje em dia existe muito mais liberdade do que qualquer pessoa pode imaginar. Uma questão curiosa, né? Sempre me falam assim, mas o feminismo precisa lutar pelos direitos das mulheres. Tudo bem, qual direito?
Cara, tu nasceu no Ocidente, tu tem todos os direitos do mundo. E eu vou tem além. até mais, né? Eu vou além. Tu não só tem todos os mesmos direitos que um homem tem, tu tem uma porrada de privilégio. A mulher é super privilegiada na sociedade. Só que se você falar isso, você é o quê? Machista. Eu não posso falar isso. É verdade, mas Ainda eu bem que você falo falou. com você. Pode deixar que eu assumo essa treta, eu assumo esse B.O. Mas é isso, tá? Você é uma mulher cheia de privilégio, que o homem não tem. O homem é aquilo ali mesmo e pronto, acabou, entendeu? Assim, As pessoas não ligam muito pro... O homem é descartável, na verdade, né? Pra sociedade como um todo. sim, Porque a mulher, ela tem um valor intrínseco nela, só dela ser mulher, que é a capacidade de gerar filhos. sim, perfeitamente. Você pode ter, tipo... Se bem que hoje em dia, hein, Monark, tem uns caras aí tendo filho também. Já tem homem menstruando. Então, assim, o caminho é... Que são homens trans, né? No caso, entendi. Sim. Mas se for parar pra pensar, isso é meio maluco, que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer um útero artificial, tá ligado? Daqui a pouco os bebês vão poder nascer das máquinas, né? A gente tá chegando nessa tecnologia. Exatamente. Isso vai ser uma discussão interessante da sociedade, como se a gente vai permitir que isso aconteça, se não... Pelo amor de Deus, não inventem isso. já estão... Tipo, essa tecnologia já meio que tá existindo. A China faz muita coisa e tal. Mas eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Você estava né? falando do valor da mulher, que já são descartáveis. Tipo, o mundo precisa ter um homem, de verdade, assim. Porque... E a gente não vai diminuir a nossa capacidade de gerar mais humanos. Se tiver uma mulher só, a gente fica impossível de perpetuar a espécie. Então, é muito importante que tenha muitas mulheres e é mais importante do que ter muitos homens, de certa forma. Assim, Ficou confuso Eu dei o que uma eu falei. bugada aqui, Nazaré Tedesco, assim, ó, tentando entender. Eu tô meio burro hoje. Eu acho que eu consigo entender o que você tá falando. O que eu tô querendo falar é, mulher tem filho e homem não. Então, e um homem pode engravidar 800 mulheres. Já uma mulher não pode... Só pode engravidar uma vez. Não tem como... Isso é verdade. Eu entendi.